Um inconformado cristão, revoltado porque estava passando por várias dificuldades e achando que Deus não dava a mínima para os seus problemas, depois de muito murmurar, acabou por adormecer, até que teve um sonho um tanto bizarro e profundo. Sonhou que ansiosamente buscava encontrar com Deus, a fim de que o confrontasse com a situação pela qual estava passando. De repente ele chegou em um país cuja perseguição à igreja era ferrenha. Viu cristãos serem brutalmente assassinados só porque não negavam a Cristo Jesus. Este sonho, que na verdade era um terrível pesadelo, que de forma insólita ele era transladado de uma nação para outra, e neste turismo hediondo conheceu vários países como China, Coreia do Norte, Eritreia, Iraque e tantos outros, em que a perseguição era terrível, cruel e indigna. Depois passou a viajar ao tempo, onde foi parar em um vilarejo na Idade Média, e quando estava prestes a falar com um determinado cidadão daquele bucólico lugar, vieram inquisidores que, em nome das tradições religiosas, acabaram prendendo tanto o simplório cidadão, como também os seus familiares, sob a acusação de eles serem hereges, já que os mesmos abjuraram a religião católica romana do século XVI, e por causa disso todos foram queimados vivos. Neste sonho, ao saber que também teria que renunciar à sua fé no Evangelho e aceitar as tradições sofismáticas da igreja vigente, ele saiu correndo. Era como um filme de tão complexo o seu sonho, e à medida em que ele tentava fugir, mais ele voltava ao tempo ou no tempo, até que chegou no século II, onde se viu chafurdado em catacumbas e conviveu com adoradores, preferindo a própria morte enquanto cultuavam um Deus em um lúgubre e insalubre recinto, até que os mesmos também foram encontrados por soldados romanos, e novamente outra carnificina se fez evidente, pois clamores ecoavam em carnes dilaceradas pelos dentes cruciais de famintos e ferozes leões, em uma arena mesclada de sangue, onde nem mesmo as crianças foram poupadas. Mais indignado ainda, ele ficou com Deus, afinal, eles não eram cristãos? Cheio de ódio injetado nos olhos e no coração, ele continuou a sua jornada. Agora ninguém o impediria de estar frente a frente com Deus, e pensava consigo mesmo, cheio de razão: que Deus é este que permite isto com o seu próprio povo? Finalmente encontrou alguém que pudesse falar mais objetivamente a respeito de tudo que acabara de presenciar. Só que novamente não pôde obter uma explicação óbvia, convincente, já que um velho e sereno bispo chamado Policarpo também foi sacrificado. Porém, o que mais impactou foi aquele velho ancião dizer com toda a convicção, ao ser forçado a negar a Cristo, e dizia ao velho de forma profunda: há 80 anos tenho servido. Como posso negar aquele que me amou? Depois disso, viu Paulo ser decapitado, Tiago ser morto à espada, Estevão ser apedrejado. Chegando em Jerusalém, finalmente encontrou o culpado de tudo. Havia um enorme tumulto. O inconformado crente se aproximou-se para ver o que sucedia, quando deparou com um homem que não era tão belo. Estava todo desfigurado e carregava uma cruz pesada nas costas, às vezes por não suportar as feridas e o peso desta mesma cruz, caía ao chão, cabisbaixo, humilhado, seguia lentamente o seu trajeto em direção ao seu fim. Muitos o execravam, ridicularizando-o, cuspindo-lhe o rosto.
escarrando o nojento catarro, com uma horrível coroa de espinho, cravaram-lhe a cabeça, e o sangue mesclado, incrustado nos cabelos crespos e ressecados pelo sol escaldante, o açoite viril, e aquele homem calado apenas gemia de tanta dor a cada chibatada que recebia impiedosamente. Depois o despiram completamente perante a todos, e com uma mais brutal malignidade pregaram tanto as suas mãos como os seus pés com terríveis e enormes pontiagudos cravos velhos e enferrujados. Ele morria lentamente devido à dor dos cravos atravessando a madeira onde estava encostado. Não conseguia nem mesmo se firmar para que seus pulmões pudessem respirar livremente. Era um terrível e auguro flagelo. A cena foi tão bárbara, tão bizarra, que aquele que queria fazer questionamentos esqueceu o motivo de toda a sua indignação. E ao ver aquele dejeto humano humilhado, ferido, gritou com todas as forças dos seus pulmões: Senhor, deixa-me tomar esta cruz e aliviar a sua dor. Mas ouviu uma outra voz vinda do céu respondendo: Esta cruz era sua, meu filho amado.